O poder das suas palavras. Introdução. O tema central deste livro é a palavra. Antes de ser apenas um mecanismo de comunicação entre pessoas, ela, segundo a Bíblia, é um poder. Por ela você vive, por ela você é o que é, tem o que tem e será o que está para se tornar. O grande mestre do Ocidente, Jesus, disse que as palavras estão na origem de todas as coisas e de todas as realidades. No entanto, o conhecimento de sua verdadeira importância ainda é pequeno entre nós. Muitos são os desdobramentos que acontecem a partir do momento em que usamos as nossas palavras. O uso das palavras é a construção da vida, a causa de todo o bem, dos bens, do mal e dos males, decorrendo desse uso a experiência de inferno ou de céu em nossa vida. Quem não conhece verdadeiramente o que elas representam se sujeita às piores condições de vida e se predispõe a vivências dramáticas em completa desarmonia. A partir de uma visão perfeita da verdadeira importância das suas palavras para a sua vida, você poderá fazer um uso correto e produtivo, e acima de tudo, coerente com os seus anseios, evitando as surpresas e os dissabores tão comuns a quase todas as pessoas. Esse livro é, na realidade, o primeiro livro da ciência espiritual no qual se disseca o espírito em busca da fonte da vida e de todas as realidades. Lê-lo será como fazer uma viagem ao centro da vida, o que lhe proporcionará um encontro entre você e a palavra como nunca aconteceu. Penetrando a intimidade das palavras, você verá descortinar-se diante dos seus olhos o poder que a Bíblia atribui a elas e terá ao seu dispor a diretriz para construir o futuro e a possibilidade de que o realize conscientemente, sentindo a satisfação e o prazer que isso pode lhe ocasionar. Uma experiência previamente conhecida elimina o estresse e as tensões naturais de quem espera pelo futuro sem saber o que virá. É prazeroso viver sem tensão e sem estresse, confiante em um futuro conhecido, como é também muito bom ter uma vida de qualidade, de acordo com os nossos sonhos, acima de tudo sem surpresas. A compreensão do valor de cada uma das suas palavras pode proporcionar a você um encontro e uma maior intimidade com poderes que você já tem e a garantia de que terá em suas mãos todos os recursos indispensáveis para administrar as circunstâncias da sua vida. Nada pode ter mais valor para uma pessoa do que ter intimidade com as palavras e aprender a usá-las em conformidade com os propósitos que elas têm para criar suas experiências pessoais. Ao dissecar o espírito, dissecaremos as palavras, e teremos visibilidade completa de todos os seus poderes. Certamente você estará diante do mais bem guardado segredo do universo e se deslumbrará ante as possibilidades que se desdobrarão a partir disso. Após isso, a vida não será mais nenhum mistério para você. Você possui ideais, e muitos deles já se transformaram em realidade, outros ainda não. Se nem todos os seus sonhos foram realizados, só pode haver uma única causa. Você não usou corretamente as suas palavras e não conhece o processo de realização, tendo agido de maneira inadequada em sua comunicação com o mundo material. A matéria é subserviente ante a manifestação da sua vontade. Ela não cria situações e não existe por si mesma. Tudo o que ela faz é modelar-se à sua visão e assumir formas conforme o que você fala a ela. A ciência das palavras é também a ciência da vida, e ter esse conhecimento é nada menos do que estar frente a frente com a própria causa da felicidade. Podemos apenas ser ouvintes da vida, isto é existir. Podemos ir além do simples existir, podemos ousar e dar ordens à vida, sabendo que o que dissermos será usado em nosso favor ou contra nós. Isto é ir além de simplesmente existir, é criar a vida com palavras próprias e sentir o sabor da própria criação. Ouvir a vida é surfar nas suas ondas, que são constituídas de palavras alheias. Viver é construir realidades a partir de palavras próprias e usufruir de seu próprio destino. Administrar as palavras e falar a vida é navegar, é uma garantia de que navegaremos em águas tranquilas, bem acima de todas as ondas da existência. Prefácio. Vejo chegar ao formato de livro as sábias reflexões do palestrante Celso Batista Inácio a respeito da palavra, fruto de intenso trabalho e pesquisa, que oferecerá ao leitor a oportunidade de avaliar a importância desse valioso instrumento de transformação pessoal e global.
Muitos dirão certamente que o conceito do uso da palavra é básico. No entanto, quando fundamentado em bases firmes e lógicas, como faz o autor, constatamos nosso pouco conhecimento sobre o assunto e reconhecemos a necessidade de aprendermos a utilizar corretamente a ferramenta. Usamos as palavras sem nos dar conta do poder que elas exercem e perdemos, consequentemente, a oportunidade de colocar essa força em ação para transformar o nosso mundo interior e o que nos rodeia. Manifestação íntima de cada inteligência. A palavra, após articulada, retorna ao seu articulador como um reflexo na forma de vibração, impregnada da força criadora ou destruidora com que foi emitida. Visto isso, é fácil compreender a importância do uso constante da palavra construtiva, baseada em nobres sentimentos, que nos posicionam em harmonia com o universo e com a lei divina de causa e efeito. O autor lembra que o universo se concretizou a partir do Verbo Divino e que o Pai Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, presenteou o homem com o dom da palavra, instrumento de progresso moral e intelectual, veículo de expressão da criação individual e coletiva. Ao comparar a palavra a uma matriz de energia, o autor ensina que está sob nossa responsabilidade criar um mundo melhor, ao cultivar de forma consciente palavras que carreguem bons sentimentos e assim decidir com sabedoria o que queremos para a nossa vida. Podemos criar e concretizar o que almejamos fazendo o uso correto da palavra. Que possamos incorporar às nossas vidas o hábito de envolver em vibrações de amor e fraternidade as palavras que expressamos, fruto do que acontece intimamente em nossos corações. Que saibamos utilizar o nosso poder criador em consonância com as leis que regem o universo. Mary Ferrarini. Capítulo 1. O que é viver? Viver é falar a vida, expressar a vontade que temos, sentir o que expressamos como uma realidade e ter com ela uma experiência. Na verdade, viver é sentir o sabor que nós mesmos damos ao que criamos. O sabor, a dimensão e a qualidade das nossas palavras nos garantem experiências reais, em que nós mesmos iremos sentir o significado de cada uma de nossas expressões. Nós sempre vivemos experimentando as próprias expressões tornadas realidades. A palavra é uma forma de expressão do ser, do que eu sou. Quando eu me manifesto e uso palavras, tenho o objetivo de produzir com elas, ou a partir delas, um efeito. O efeito que eu quero produzir pode ser identificado pela palavra ou combinação de palavras que uso. A expressão me manifesto também traz em si mesma um significado. É que a palavra é parte de mim, sou eu que me manifesto. Em uma colocação diferente, poderia também dizer eu manifesto a mim por minhas palavras. Eu sou um ser, e mais do que o entendimento comum de ser substantivo, eu sou um ser verbo, sou alguém que é muitas coisas, tantas quantas eu possa dizer que eu sou. Então, o dito bíblico eu sou verbo, corresponde a uma afirmação. Eu sou aquilo que afirmar que sou, que sei fazer, que vejo. Se eu sei falar, eu sou a palavra, vou por ela a meus destinatários e neles farei a minha morada. Se ao me manifestar eu tenho uma intenção, então, nesse momento, a minha palavra assume um papel específico, ser uma causa. Quando ela chega ao seu destino, assume outro papel, exerce a função de agente transformador e no ambiente, onde se fixar e gerar qualquer transformação, ela se faz. Efeito. A visão integral do que representa uma palavra ela é, ao mesmo tempo, uma causa, um agente, um poder e um efeito. A palavra é um desdobramento do meu ser. Eu estou vivo em cada uma de minhas palavras. As pessoas que as ouvem e as absorvem se tornam contidas de mim, de uma parte do que eu sou. Eu vivo em cada pessoa com quem me relacionei durante toda a minha vida, e cada um dos meus antepassados com quem estive vive em mim. Eu sou uma parte de todos e todos são parte de mim. Eu, da mesma forma, recebo palavras que têm vida. Se as absorvo, permito que a pessoa que se manifestou se torne parte de mim. Nas minhas palavras está o meu espírito, e nas palavras do outro está o seu espírito. O caráter é uma identidade da palavra, em cada uma está o caráter de quem a manifesta. Palavras formam, modelam e mudam o caráter das pessoas. Ainda que saiam de nós, elas nunca nos deixam.
Por isso estamos irremediavelmente ligados aos seus efeitos. Tudo o que conhecemos e que podemos expressar de alguma forma faz parte de nós, e ainda que nos comuniquemos para outra dimensão, ela nos retornará o mesmo sentimento que por ela enviamos. Nós estamos completamente vinculados ao universo onde nos expressamos porque um pouco de nós o constitui também. Temos vivido e nos expressado, e dessa expressão, temos colhido amargos ou apimentados sabores, em alguns casos uma combinação exótica de sabores ruins. A única razão disso tudo é o emprego incorreto das palavras. Em geral, ninguém está realmente certo de que a própria expressão é um poder, um ato criador, uma energia que alimenta, renova ou destrói circunstâncias. Desconhece que tudo que é produzido é criado a partir das palavras, que sempre se vive a experiência criada. Temos a palavra para nos lembrar de que ela é um recurso infalível para identificar o que é ruim e o que é bom. Antes, temos o sentimento que as palavras nos dão. Depois de um sentimento, aprendemos a escolher com que palavra é mais interessante nos dirigir à vida. Cada palavra corresponde a uma matriz de energia, e nessa matriz estão todas as características da realidade que ela identifica. Do mesmo modo como uma semente contém as da árvore a qual dará origem. O processo de conversão de energia em realidade física é semelhante ao de um plantio, para o qual precisa acontecer um plantio, o cultivo e os cuidados normais de preservação. E isso tudo não dispensa o concurso do tempo. Você pode se tornar um cultivador de palavras e um colhedor de realidades. Quem cultiva palavras sempre colhe as realidades que a elas correspondem. Para isso você precisará ler este livro até o fim, quando, então, terá uma visão completa de como produzir realidades a partir de suas palavras. Lembre-se que você já faz isso, apenas não o faz conscientemente.